E aí, tá fritando o cérebro aí? Já tá pensando na lógica? Começou já a implementar os exercícios? Então a gente vai entender agora os demais. A gente viu até o 10, então vamos do 11 em diante, tá? Então, cálculo de quilometragem de aluguel de carro. Então, eu defini alguns valores aqui fictícios só para ajudar a gente no cálculo, tá? Você pode ajustar também, usar outros valores. Se quiser pesquisar os valores aí que estão sendo utilizados no momento no mercado. Isso varia de empresa para empresa, mas você pode fazer, tá? Então, a gente vai usar assim, ó. Para esse cálculo de quilometragem de aluguel de carro, eu vou considerar três fatores, três variáveis. Então, eu vou ter, ó, quantidade de quilômetros rodados, o número de dias que o meu cliente ficou com o carro e também se ele efetuou um pagamento do seguro antecipado. Então, eu coloquei seguro antecipado, mas dependendo da empresa, pode ser sinistro, é um seguro que você tem que fazer ou não. Então, se você fizer esse pagamento ou não, não importa pra gente aqui o valor desse seguro, tá? Então, eu só vou dizer se o seguro foi antecipado ou não, então eu vou responder sim ou não. Vai ser um booleano, né? Ou SON. E a partir desses três valores, a gente chega no cálculo. Então, como é que vai ser feito o cálculo? Ó, primeiro, baseado na quantidade de quilômetros rodados, a gente tem uma tabelinha. Vai ter um preço por quilômetro de 1,72 para cada quilômetro rodado. Então, você vai calcular quantidade de quilômetros rodados vezes o preço por quilômetro. Essa é a primeira parte. Número de dias. A nossa diária ela vai ser de R$ 69,00. Então você vai calcular o número de dias vezes, né, o preço da minha diária. Então a pessoa ficou lá 5 dias, 10 dias, você vai fazer vezes cada diária. E o seguro, a gente vai ver daqui a pouco, mas o meu cálculo vai ser assim, ó. Eu vou considerar o total do valor, vai ser a soma desses dois cálculos. Então, eu cheguei nesse resultado, somo os dois e aí eu tenho o meu total. Então, como é que vai ser feito esse total? Vai ser o total dos meus quilômetros rodados mais o total dessa diária. Então, esse é um primeiro resultado que você vai ter. Só que eu tenho minha terceira variável, que é o seguro antecipado. Então, se meu cliente ele pagou o seguro antecipado, eu vou dar um desconto para ele de 12% em cima desse valor do total. Caso ele não tenha informado, não fez o pagamento adiantado do seguro, então aí ele não vai ter esse desconto, tá? Então o desconto pode ser feito de duas formas, ó. Você vai pegar o valor do total e vai fazer vezes 0,12, porque são 12%. Se fosse 15%, você faria vezes 0,15. O que é esse 0,12? 12%, 0,12 é o resultado se eu fizesse 12 dividido por 100, vai dar 0,12. Então, para não ter que dividir, eu já faço direto, vezes 0,12. Uma outra forma, se você não quiser fazer assim, você pode pegar lá o total, multiplicar por 12 mesmo, e aí dividir por 100, que aí ele vai dar o 12%. Mas aqui é o mesmo jeito, tá? Sem precisar ficar dividindo por 100. Os dois funcionam, tá? Legal. E aí, como é que eu vou fazer esse desconto? Com esse cálculo, você vai achar o valor do desconto, só que você não vai cobrar o desconto do seu cliente. Você vai ter que pegar o total e subtrair esse valor do desconto. Então, você vai fazer, ó, o total será a diferença, né? O total final, né? Vai ser o total menos o desconto obtido. Aqui tem um exemplo, tá? Então, ó, vou pegar o total do desconto igual ao total menos o meu desconto. Se o seguro não foi antecipado, o desconto vai ser zero. Então, se eu fizer o total menos desconto de zero, vai dar o próprio total, tá? Então, apresentar o valor total da alocação do veículo e os cálculos efetuados para ele saber onde ele gastou, quanto ele gastou com o quilômetro rodado e com a diária. E aqui tem um exemplo, como você pode apresentar o resultado, tá? Ó. Então, ó, a pessoa informou lá 5 dias, então vou mostrar a diária 5 dias, valor R$ 345, já calculado, né? Quilômetros rodados 250, então o valor foi de 430. Seguro antecipado, a pessoa antecipou esse seguro, então ela vai ter um desconto de 12%. Então o resultado vai ser, ó, total da alocação deu 775. E aí eu vou ter o desconto aqui, ó, de 12%. E aí, subtraindo esse valor do desconto, vai dar 682. E aqui eu coloco apenas como informativo, né? O preço de quilômetro vigente, 1,72, igual a gente comentou. E o preço da diária vigente, 69. Então,
Esse é o resultado que tem que aparecer para o nosso usuário. Beleza? Muito bem. Esse é um pouquinho mais elaborado, mas também não é tão difícil de fazer, não. 12. Exibir maior e menor valor possível dentro de um tipo de dado inteiro. Então, esse a gente vai usar os conceitos que a gente viu lá na nossa aula 25 sobre subtipos numéricos. E aí você vai usar essas propriedades aqui, ó, min e max value, onde ele vai mostrar para você qual que é o valor mínimo e máximo para o tipo int. E aí, só curiosidade, e aí você viu isso na aula também, o tipo int vai ter os mesmos limites que o tipo int 32. Então, você pode usar qualquer um deles aí para poder resolver esse exercício. Você também é mais tranquilo, é só encontrar esses valores mínimo e máximo você resolve, tá? Então, a gente viu aqui o 11, o 12, né? Então, o 13, apresentar o boletim informado. O 14 é a tabuada e o 15 é de ordenação, 15 e 16, tá? Então, vamos lá. Então, vamos para o 13. Então, você vai pedir para o usuário o nome dele. Depois, você vai pedir para cada disciplina a nota que ele obteve. Você não precisa calcular a nota, o usuário já vai informar ela, tá? Para cada nota. Então, você informa para ele. Na verdade, ele te informa e você apresenta o resultado para o usuário. Então, você vai mostrar assim, ó, boletim de André. Aí eu tenho as minhas disciplinas aqui, eu mostro esse resultado, tá? Então, a dica, solicitar a nota informando a disciplina. Então, você pode colocar, informe a nota de português, depois matemática, história, e assim segue. Dica 2, você pode criar uma variável para cada uma dessas disciplinas ou então utilizar um array de tamanho 7, porque são 7 notas, igual foi dito no exercício, né? Então, você pode criar 7 variáveis, ou então você pode criar um array. Lembra? O array é um local na memória, onde a partir daquele local eu consigo guardar N valores. Então, eu posso armazenar esses 7 valores. Então, dá certinho de trabalhar com os vetores array, tá? Caso você opte pela abordagem por array, o array, considere usar um array para armazenar o nome das disciplinas e um array para armazenar, eu só corrigi aqui que eu digitei errado, armazenar as notas obtidas, usando assim dois arrays que serão iterados. Aí você pode usar o for a while ao mesmo tempo. Então você pode usar um só para guardar o nome das disciplinas e um outro para você ir guardando o resultado, mas os dois têm que ter o mesmo tamanho, tá bom? Tamanho 7. O exercício 14 vai ser da tabuada. A gente fez algumas aulas bem parecidas. E aí, para você se basear, na aula 42, quando a gente viu a primeira tabuada, e na aula 50 e 51, a gente viu como fazer essa tabuada interagindo, né, com uma entrada de dados. O valor que o usuário informar para a gente é o que ele pede aqui. O usuário informa o valor e a partir dele eu faço o cálculo da minha tabuada. Só tem uma dica, você vai ter que converter números aí, o texto para número, tá? Porque o que o usuário imputar vai entender como texto. Finalmente, exercícios 15 e 16, você vai pedir para o usuário informar 5 números e aí você vai, deixa eu só no enunciado, você vai apresentar eles de forma ordenada. Então, no 15, você vai mostrar ordenada de forma crescente. E no 16, a mesma coisa, só que de forma decrescente. Já vimos isso também no curso. Então, o que você vai fazer vai ser bem parecido com o que a gente viu nas aulas 52 a 56, tá? Então, entre 53, 54, 55 também. E você vai usar os conceitos de switch case, que a gente viu, opção default do switch, o recurso de limpar a tela, isso também se usa para o menu, tá? E você vai ter aquelas flags para controle de execução e o thread sleep para dar tempo de visualizar os resultados antes de você retornar à tela, tá? Então essas são as dicas que eu tenho para você. Então bora fazer esse projeto aí, vai testando, implementando e a gente valida na sequência. Então até mais.